Quem era você na escola? Era mãe de aluno? Eu fui uma mãe de aluno. Foi mãe de aluno. Como é que era o nome do teu? Glória Deise Massaneiro. Era só um? Só uma. Como é que é o nome? Glória Deise Massaneiro. Glória Deise Massaneiro. Tá. Que ano era quando você estudou ou trabalhou na escola, ou quando seus filhos estudaram na escola? Que agora a gente está sabendo. Mais ou menos uns 15 anos. Mais. Uns 15 anos. Então vamos fazer a conta. 23. Sou péssima em matemática. Faça aí, gente. 2023 menos 15 anos. Faça a conta aí e diga pra nós. 2008. 2008? Por aí, 2008. 2008. Aí para fazer de cabeça, a gente naquela época faz tudo na calculadora, né? O que tu mais, né? O que mais tu recorda aqui da escola? Assim, ó, daí tem momentos, experiências, causos, acontecimentos, amigos. Agora assim é o momento de tu contar tudo que tu te lembra, assim, ó. Quando você vinha aqui na escola, com teus filhos, né, com a tua filha, quando tu participava das reuniões, né, Coutinho? Quando participava das reuniões, não participava das festas da escola, né? Porque toda vida tem, né? Sim. Pode falar o que... A escola, quando eu conheci a escola Luiz Negra, não era esse castelo que vocês têm hoje, tá, crianças? Era uma escola pequenininha, não tinha essa estrutura toda que hoje tem na escola. E quando eu vinha trazer a minha filha, era bem dificultoso a gente chegar na escola, porque a gente não tinha uma estrada boa, a escola era bem precária. Aí com o tempo foi passando, a dona Elma mesmo trabalhou muito pela escola, ela conseguiu erguer isso aqui. Hoje vocês estudam numa escola exemplar. Para mim, no meu ponto de vista, é a melhor escola dele do Sul, tanto no ensinamento quanto na estrutura do lugar. Sabe o nome da dona Elma todo? Elma Vespa. Como é que se escreve isso? Mudado. Duas vezes? Duas vezes. Mesmo sobrenome. E assim, ó, e como é que eram as reuniões, assim, que vocês vinham, os pais vinham? Eram bem aproveitadas, assim, era bem produtiva. Hoje eu vejo na escola que os alunos não têm mais aquele carisma pelo professor, não ajudam mais o professor na sala de aula, e a ajuda de vocês, o silêncio de vocês é muito importante para vocês poderem aprender, entenderam? Eu vi que a Silvia já chamou a atenção do menino, e isso tudo prejudica o ensinamento de vocês. Não é para ela, é para vocês mesmo também. Eu sempre falo isso para eles também, porque tem aluno que, né, que ano passado eu dava aula no quinto ano. Obrigado, professora, que me deu nota para passar. Não é eu que dou nota para passar, é o próprio aluno que se dá essa nota. Porque ele que tem que estudar, ele que tem que se esforçar. Com né? certeza. Eu só quero coisas boas para mim. Eu vou trabalhar para mim, não para ti. E daí depois a minha filha casou, a aluna da escola. Aí eu tive a minha neta, que é a Eloá, também foi aluna da escola. A Eloá, hoje, ela é vice-campeã brasileira. A Eloá é a melhor do estado. E a Eloá está no 8º lugar na idade dela, está em 8º lugar, a melhor do mundo. Olha o ensinamento que ela teve nessa escola aqui. Como é que é o nome da neta? Diz ali pra ele. Eloá Massaneiro de Arruda. Eloá Massaneiro de Arruda? 2 L's, né? Tem 13 anos. Como é que é? Eloá com H, tu falou?
Eu aguardar no final. Aguardar no final, daí não tem nascendo. Tá. Então. Tá, e daí, e como é que era né, os acontecimentos, assim, ó, porque como a gente sabe que aqui no Rio do Sul é uma cidade onde né, se chove muito, né, pega enchente, né? Então quando acontecia enchente, como é que era feito, o que era resolvido e como é que eram esses momentos? Como é que eram essas experiências? Eu sempre tive, quando da escola, Da escola. eu sempre tive muita pena da escola. Por que a dona Elma fez essa estrutura enorme e alta aqui? Porque as salas eram tudo lá embaixo. Estragavam tudo, perdiam tudo, a documentação, cadeira, mesa, tudo que tinha a enchente estragava, né? E teve época que a gente via aqui, nós, os pais, ou depois os avós, e naquela ajudar a dona Elma de pintar, sabia isso? Nós pintávamos aquela área lá embaixo. E na experiência da enchente, o colégio perdeu tudo, mas os professores e a dona Elma, eles eram tão valentes que nunca deixaram a escola abalar por esse motivo. Então, escrever mas depois eu lembro. Depois eu disse, eu vou escrevendo o que eu lembro, depois vou escrevendo, né? Porque não dá para escrever tudo agora, né? E daí então a população em si, daí, né, que a comunidade em si ajudava sempre. Não todos, né? Porque todos pegavam água também, né? Mas quem tinha um tempinho para poder vir ajudar a escola, vinha ajudar a escola assim. Mais alguma coisa que daí você recorda, assim, sei lá, um dia de festa, tinha dia da família na escola, ainda não era época que tinha dia da família na escola, mas que tipo de festa que tinha, assim? Mas já faz tempinho que tem a família na escola. Já faz tempo? Sim, eu já participei várias vezes. Mas quando a tua filha estudava, assim? Era bem poucas festas, não era tanto. Era bem menos, né? E daí também não tinha família na escola. Começou depois quando a Eloá entrou, né? Como era a estrutura física da escola? Era completamente diferente. Eu jamais imaginava abrir uma escola com uma estrutura dessa aqui hoje. Jamais imaginei. E daí assim, ó. Aí, tá, era completamente diferente. Então, era de madeira, tipo como a gente vê ali, ó, que ali nessa foto, era tipo daquela de madeira lá ou aquela ali de madeira pintada? Quando a tua filha vinha? Quando eu casei, já fazem 50 anos praticamente, aquela é estrutura de madeira, tá? Mas dessa época eu não lembro de ter participado, de ter vindo na escola. Eu peguei a escola, essa ali já é nova, né, Su? Essa aqui embaixo já é nova. A de cima ali, ó. Lá é de madeira, né? É de madeira. A primeira aqui. De madeira, mas de pintada. Era de madeira. Quando a tua filha estudava? Era de madeira, quando a minha filha estudava. E daí, quando ela era de madeira, assim, sem pintura, você chegou a entrar dentro, saber como é que era, quantas salas tinham ali? Se eu entrei, eu não lembro. Tá. E daí nessa outra ali que é pintada? Então, ali eu também não lembro se eu entrei, eu não lembro. Mas claro que eu devo ter entrado assim, mas eu não lembro para contar nenhum detalhe, entendeu? Como que era.
Daí ali, ó, você tem fotos, registro, você já disse que não, né? Não, não tenho mais. Então, eu vou colocar aqui. Não tem nenhum escritos acima, porque perdeu na enchente, né? Eu vou colocar assim. É 2011. Perdeu na enchente de 2011. Tá, você trabalhou aqui na escola, seus filhos e netos estão aqui. Essa pergunta você já respondeu. Como era a escola naquele tempo? Você já respondeu. Se a escola era nesse mesmo lugar. Isso, nesse Era mesmo lugar. nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar. Desde o início, sempre foi, né? É, sempre foi. Deixa eu colocar aqui. Desde o início. E esse início, tu sabe que ano que é daí? Ai, deixa eu ver. Lá, ó, 49, será? Não, né? Deixa eu ver, cartão ali, eu não gosto de... Mais ou menos uns 50 anos atrás. É porque ela tá fazendo 53 anos, né? É, A escola, mais ou menos assim. Então é de 70 e alguma coisa. Eu né? morava do outro lado do riozinho. A escola Quem é que quer perguntar para a dona Oli? Tem alguns conversando, querem perguntar? Pode perguntar, gente. A Maria queria perguntar. Pergunta, faz a tua pergunta. Tinha muitos alunos ou poucos nessa escola? Sempre teve bastante aluno. Porque abrangia sempre aqui, né? Sobre Aham. Bremer e Fundação. Sempre teve muitos alunos, né? Sempre. Mesmo que a escola era pequena, mesmo que era de madeira Isso, antes, né? Isso, é. Então sempre houve muitos alunos matriculados, mesmo quando a escola Tá, como eram as salas de aula? Daí você disse que não lembra, né? Não lembro disso. Mas com certeza era bem menor, né? Naquela época estudava fumeira, estudava 2, 3 séries na mesma sala. Pois é, eu trabalhei nessa época que era como é que a gente chamava? Escola isolada, né? Que era multisseriada. Aí uma fila era primeiro ano, uma fila era segundo ano, dessas duas filas era terceiro, outra era quarto. A gente limpava a escola, fazia a comida, abria e fechava a escola, a gente fazia tudo. E os alunos sempre ali ajudando. Sempre ajudando, eles ajudavam em tudo, a limpar, lavar, guardar, a fechar, não deixar nada aberto, né? Era muito bom, era muito bom. Era uma coisa unida, né? Quando eles iam para comer, era uma fila segura, mais com perfeição. E era tudo rápido e eles aprendiam, porque daí às vezes as pessoas hoje pensam assim, ó, poxa, mas muito seriado que tinha 4 turmas, como é que ainda limpava e varria e lavava a louça e fazia comida? Só que e daí não dava muito tempo para estudar. E dava, eles tinham bastante tempo para estudar. Silvia, para tudo dá tempo. Pra Basta tudo a pessoa se organizar. É isso que eu sempre falo também. Basta se organizar e querer, né, Olívia? É verdade. Fala, a Nicole quer fazer uma pergunta. Fala, Nicole. Escolas antigas tinha quadra. Tinha o que, meu amor? Quadra. Quadra de futebol? Quadra? Não tinha. Tinha recreio. Tinha recreio, não tinha recreio. E na época as crianças faziam em casa o lanche. Quando muitos não tinham, né, Silvia? A escola dava. A escola dava. Como Mas hoje, né? como Só que, era, hoje. só que eles comiam mais do que era da escola, né? Mais perto da escola. E não é que vocês comem hoje suquinho e coisinha assim. Hoje vocês estão numa escola particular, digo eu assim. Mas eu também sempre digo, parece uma escola particular, né? É verdade. Então não havia local para educação física, né? Peraí, deixa eu só colocar aqui para não esquecer. Aqui. Tá, então não havia local para
educação física, mas tinha educação física? Eles tinham assim, ou era só na hora do recreio? Eu acho que era só na hora, eu acho. Era só na hora do recreio. Eu lembro também que tinha um professor para 10 matérias. Aham. Acho que ela quer ter mais. Quem quer perguntar? Pode perguntar. Tinha brincadeira no recreio? Tinha brincadeira no recreio, os professores brincavam com os alunos no recreio. Hoje você escolhe, pula, e antigamente não era assim. Era contar historinha, É porque daí o professor corria junto com os alunos e fazia É. brincar junto com os alunos. contava historinha e ficava ali com eles. Eu brincava de amarelinha, brincava de. Não era que nem hoje, esconde-esconde, pula-pula, sabe? Era tudo bem diferente. Por isso que eu digo que os alunos da época passada, não é que são mais inteligentes, eles usaram mais o tempo da escola para aprendizagem. Quem mais quer perguntar? Vai, Emanuele. Tinha biblioteca? Não entendi. Tinha biblioteca? A biblioteca sempre teve nas escolas. Eu não conheço hoje, assim, sabe? Mas assim, sempre teve um lugarzinho. Quando tivesse os livros, né? Isso, sempre teve. Vai o Bruno Davi. Tinha corredor? Aqui nessa escola não tinha. Porque não tinha corredor, não tinha aquela rampa. Esse aqui de cima não existia naquela época. Agora estão se soltando, né? É, Então vamos lá, Maria. E vocês tinham que ter uniforme? sempre de uniforme. Eu sempre achei muito positivo a criança vir para a escola de uniforme. Porque acontece, a hora que vocês estão indo para casa, alguma coisa, vocês estão na rua, acontece um atropelamento ou alguma coisa que alguém tem e leva vocês, daí sempre tem uma identificação que se chama uniforme. Eu sempre uso uniforme. Parabéns para você. Parabéns. Eu tô Agora o de Bruno Henrique quer perguntar? Não? Quem mais queria perguntar? Vai, Arthur, pergunta. Tinha bastante professores? Tinha muitos professores? Não, eram bem poucos. É porque o professor dava aula para 4 séries. Como a professora estava explicando ontem. Nessa sala aqui não tinha só a terceira série. Tinha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Tudo numa sala só. Era em fila e até a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Tudo dentro de uma sala só. Era bem assim. Fala, Nicole. Também, as escolas antigas tinham sala para brincar. E o quê? Salas para brincar. Ah, sala de arte. Salas de arte. Não tinha, porque a escola, elas eram bem pequenas, entendeu? Tinha a sala dos professores, tinha a sala da alimentação, daí tinha a sala de aula. Era bem minúscula, não era assim tão grande. Daí uma sala de professores e uma sala de diretor, né? A sala do diretor, eu esqueci de falar. Então não haviam salas, deixa eu colocar aqui, não haviam salas de arte, porque as salas eram bem pequenas, então havia uma sala de professores, uma sala para direção, né? Isso. E uma cozinha, né? Uma cozinha, não tinha que nem hoje tem ali. Que tem o refeitório não separado, tinha. né? Não tinha. Quem mais quer perguntar? João, Pergunta, Isadora. tinha mesa em dupla? Mesa em dupla. Porque a gente olhou na internet assim, ó, como eram as escolas nos anos 50, nos anos 70, daí não tinha uma época que a gente sentava em dois? A cadeira, né? A mesa daí a cadeira Era dupla, né? Tudo duplo. Mas um não podia colar no outro. Tinha que ser tudo individual. Quem mais quer perguntar? O Tim quer perguntar? Não? A Emily? Não? Quem mais queria perguntar? Pode perguntar, Bárbara? Quer perguntar? Pode perguntar, bem alto. Você se lembra quando foi que a escola foi construída? É muito difícil.
Como é que é? Pergunta de novo. Como é que é quando foi construído? Como que aconteceu assim para a escola ser construída? Como que aconteceu? Ela quer saber um pouquinho antes, eu acho, né? Um pouquinho antes, quando começaram a construir É, a a escola. pensar isso, a né? escola. Tinha muita participação dos pais naquela época. Por exemplo, no final de semana eles iam lá, faziam uma sala, depois outro final de semana iam lá, ajudavam a fazer outra sala. Não é que nem hoje, que a gente depende muito do poder público, entendeu? Antigamente os pais eram bem mais participativos nas escolas. Não que os pais de hoje não são, né, Silvia? Mas antigamente eles tinham. É que hoje a gente tem que perguntar, tem que marcar o dia, às vezes não dá certo, porque as pessoas têm muita renúncia a fazer isso. E antigamente o que acontecia? As pessoas trabalhavam mais em casa, que elas tinham roça. Eu já contei para eles que eu também, eu fui da roça, trabalhei na roça. Então assim, ó, o que a gente fazia? Eu trabalhava na roça, levava os filhos para a escola e voltava para trabalhar na roça. E os filhos ajudavam em casa. Então quando a gente queria ver uma melhora na educação, a gente sabia que era para os nossos filhos, a gente ia lá e botava a mão na massa. Porque também era perto, né? Fala, Coutinho. E a sala de recreio? Sala de recreio? Nem hoje não tem. Não tinha. Aí os professores ficavam ali onde estavam fazendo a merenda, ali, no pátio, ali vocês comiam, vocês brincavam. Eles ali o recreio. Quem mais quer perguntar? Mais alguém? Vai ter a gravação também, mas acho que tem. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tá, você não tem. Como era a escola naquele tempo? Já respondeu. Biblioteca já foi. Como era a rua onde a escola ficava localizada no passado? Como é que era a rua ali fora, né? Que a gente vê ali. Atrás da Blumenau? Como é que era essa rua? Sempre foi péssima, né, Silvia? Sempre foi. Era de barro, né? Era de barro, era estrada de barro, né? Hoje está bonitinho, né? Mas sempre foi dos alunos pisar o pé na lama, mesmo que a escola molhado, cheio de lama, muitas vezes não dava nem para vir, porque o ribeirão tinha transbordado. Era, meu Deus, antigamente, olha, hoje eu digo que eles estão no céu, né? Nem um ônibus até não. Aí quando a gente comenta isso com os filhos ou com eles, né? Porque a gente vê com os filhos, eles não acreditam, né? Não. Eles dizem, não, tu tá contando com o meu filho mais novo, ele diz, tu tá contando isso porque tu quer que eu pense como tu, eu faça o que tu estás me dizendo. Isso não é isso. Eu falo para os meus netos que antigamente a gente não tinha uma bolsa para levar o material para a escola. Dentro do saco daquele de arroz. E arroz, né? Eu lembro também. Ou daquele, não tem aquele de papel que tinha linguiça? Às vezes se não tinha de plástico, tinha aquele da linguiça. Amarrava com E aquele que tinha gordura, de alça, né? Nós ia para a escola. Porque não tinha essas bolsas de mochila vida, né? E pegava no saco Nós ia para a escola e pé no chão, minha filha. Pegava um chinelinho para chegar lá, né? Quando chegasse na escola. Eu lembrei. Não tinha chinelo. Não, na minha época também não, porque quando a minha Oli falou assim, ó, escuta, Arthur, escuta, ó, quando a dona Oli disse assim, ó, os alunos chegavam aqui com os pés enlamados, né? Aí eu já lembrei, que eu também, eu ia longe, eu andava 4 quilômetros a pé, e eu lembro que naquela época era frio, não era? Não tinha esse frio que nem hoje, que tu pode usar uma sapatilha. Tinha que usar, às vezes, 2 meias, porque era muito frio. Quando você tinha meia, Quando tinha, mas daí eu ia descalço, e enquanto eu chegava na escola, eu chorava, eu reclamava, eu não conseguia estudar. Enquanto alguém, né, a professora da sala tinha que ir. Ela saía, ela esquentava o meu pé, botava uma meia, aí eu podia conseguir estudar. Nós fazíamos fogo na rua, porque não Silvia. tinha. Nós fazíamos fogo na rua, os alunos, as crianças, né? Para esquentar os pés. de ver também. Esmagava gelo assim, ó. Aham. Esmagava, e a gente era muito pobre. Nós éramos 16 irmãos. Então, meus pais não tinham. Eu ganhei 17, eu sou 17? Tá no top. Vai lá, a Eduardo quer perguntar. tá. Depois a Nicole de novo. não tinha televisão, né? Existia trabalho duplo? Trabalho em dupla? Assim, na sala de aula, ela quer perguntar. Sempre existiu, porque as cadeiras eram dupla. Daí, quando a professora passava a matéria para você, daí os dois se ajudavam ali.
Acho que é isso, né, Silvia? É isso que ela Mas quer saber. sem colar. Cada um escrevia o seu, né? É. Na sua mesa. Mas podiam conversar, né? Deu conversar. Mas era bem assim, ó, era tão pouco que a gente não via barulho dentro da sala de aula. Eu apanhei. Como a gente ouve hoje em dia. Eu apanhei uma vez de régua na casa da minha irmã, de uma professora, Silvia, que cheguei em casa e apanhei do meu pai e da minha mãe. Ela quer perguntar. Pode perguntar. A Nicole e depois a Emily. Dona Luca. É minha, Não tinha ônibus. Era férias, não tinha carro. Os pais, nem todo mundo tinha carro, nem existia naquela época tanto carro assim. Hoje os pais trazem na porta, vêm buscar o ônibus, pega e leva. Antigamente não tinha. A gente andava alguns quilômetros para ir para a escola. Eu lembro que eu tinha que passar numa ponte, eu tinha medo, a ponte Pence, no Revirão, que eu morei lá, né? Eu estudei lá. Aí eu sempre tinha medo e daí a minha mãe mandava para outra pessoa, porque depois a minha irmã, essa aqui era minha irmã, que nós tínhamos um ano de diferença. Aí a minha irmã ia de manhã e eu à tarde. Eu tinha que ir com essa moça. Eu lembro até hoje, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro assim, a fisionomia dela. Daí ela me pegava no braço e dizia, eu vou te jogar no rio. Meu Deus do céu. Eu chorava tanto, eu agarrava, eu lembro que eu me agarrava naquele, não tem aquele ferro, e me dá uma coisa só de pensar hoje. E ela dizia que ia me jogar, eu sonhava, hoje em dia eu sonho. Eu tenho esse sonho. É pesadelo. Porque ela dizia que eu iria me jogar no rio. Vai, Emily. Podiam, o juiz autorizava, os pais autorizavam, eles bateram, eu apanhei. Eu não apanhei só uma vez, eu apanhei muitas vezes. E eu chegava em casa e apanhava de novo. Hoje, eu acho a posição do professor os alunos não respeitam como deveriam respeitar. Entendeu? Porque aqui, ó, os pais dão a educação em casa, mas o ensinamento quem dá é aqui. Entendeu? Teu pai ensinou para escrever, a ler, é aqui que você aprende. Vai, Natália. Como é que era o material antigamente? O material antigamente, meu amor, era cartilha, eu acho que era o nome. Era um caderno. O caderno lá de cima borracha. Não tinha tantos cadernos. Não tinha. Era todas as matérias no caderno só. Era tudo junto, Quem mais? A Bárbara. Bárbara. Eles tinham passeio igual agora tem? Como? Eles tinham passeio igual agora tem? Passeios? Passeio. Passeios assim de estudo? Não, meu Não. amor, nunca teve. Nunca existiu isso. Vai, Mariana. Quantas salas tinham? Ai, meu amor, era bem pouco de salas, tá? Porque a escola era muito pequenininha. Era bem pequenininha. Então, eu não sei te falar quantas salas tinha, mas era bem... Geralmente eram duas salas, ou às vezes só uma, porque quando era muito seriada, era só uma. Porque, como a gente falou antes, gente, Acho que era uma sala só. quando era muito seriada, era Tudo junto, né? era uma só, porque daí tinha do primeiro ao quarto ano ali, aí não precisava ter outra sala, daí tinha a cozinha e a sala da diretora. E olha lá, porque daí, às vezes nem a diretora, vinha uma inspetora, né? É inspetora. Vinha uma inspetora inspecionar, supervisionar se a professora estava indo, se estava acontecendo a aula, e daí para tirar fotos e coisa e tal. A conversa está boa? Eric, pode perguntar. Vê se ela não está com referência. É que ela é bem quietinha, por isso? Aham. Ah, tá bem. Vai, Eric, pode perguntar. Tá bem, amada? Tá bem, tá bem. Tá? Ela lá quer perguntar sobre Ali, ó, ele está perguntando para você. Tinha pátio para brincar? Tinha o quê? Pátio? Não tinha, meu amor. Era tudo assim. Não tinha o que vocês têm aqui hoje. A gente brincava dentro da sala. Tem que saber. É. Aí, quer perguntar? Pode perguntar, Emily.
Hã? Não entendi ainda. Ah, a pessoa que limpa a sala? Não, isso a gente já respondeu, né? Vai, Nicole. Não, isso já foi perguntado. Também não tinha. Vai, Natália. Como é que era o quadro antigamente? Já estão perguntando a mesma coisa, né? E logo a gente vai fechar. Era um quadro preto, tá? Não era verde, assim, era preto, né? Era preto, com os giz branco. Por isso que a gente dizia, olha aqui pro quadro negro. Olha o quadro negro. Lá que tem Pode perguntar, Mariana. Quando acabava o seu caderno, É porque tinha só um quando acabava. daí os pais compravam outro. Ou quando os pais não podiam comprar, a direção da escola dava daí. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui daí a última pergunta. A quantidade de alunos da escola no início, né? Quando começou tudo há 53 anos atrás, era maior ou menor? Daí que você já falou, né? Que sempre teve muitos alunos matriculados, né? E a quantidade de professores e funcionários? Aí também você já respondeu. Porque daí ou tinha só um professor, né? Ou tinha um professor e um funcionário que depois, né, foi desmembrando, foi colocando primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e começou. Mais alguma coisa que a senhora quer falar que a gente não perguntou, que a senhora não lembra, que a senhora lembra, que a gente não perguntou, que é importante? Ela quer perguntar. Pode perguntar. Dona Ilka, é Oli. Oli, fala, Oli. Oli, isso. Nem existia computador na época. Ah, isso não existia. Nem celular, nem computador, nem esses quadros chiques aqui que vocês têm hoje. Era só um quadro preto aqui com uma negelão, negocinho de jeans, não tinha mais. Era bem diferente. A gente aprendeu porque a gente era muito esforçado, mas né, tipo, a gente olha. Vou contar um episódio que aconteceu comigo. A gente era bem pobre, bem pobre. Meu pai sempre muito trabalhador. Minha mãe sempre muito limpa também. Aí minha mãe fez de manhã para me levar para a escola, porque para economizar para a escola. Ela botou polenta em cima da chapa do fogão de lenha para esquentar para me levar para comer na escola. Não só para mim, sempre a gente ia em 10 irmãos por vez, né? E quando eu cheguei na escola, eu deveria ter uns 8 anos, mas eu nunca esqueci esse dia disso. Tinha uma menininha que era mais pobre do que a gente, né? Mais pobre. Quando ela viu eu pegar a polenta na mão, ela chorou e veio me pedir uma mordida. Eu dei a polenta para a menina. Eu fiquei sem comer. Porque, né, pensa, naquela época, hoje em dia eles têm salgadinho, eles têm... E eu acho que os amigos hoje, eles compartilham mais, né? Ou não? É que também agora tem essa questão, né, da lei aí que não pode nada de doce, nada de doce, né? Então assim, ó, eles comem o que tem na escola e o que eles trazem tem que ser saudável, tem que ser frutas, sucos, né? Mas assim, se eles trazem, geralmente eles. O Arthur geralmente, né, não come a comida da escola. Ele gosta de comer o que ele traz de casa, né, Arthur? Mas ele traz maçã, É saudável. Ele traz assim, ó, suquinho e coisa, mas ele sempre divide. Daí o suco, muitas vezes, ele dá pro Felipe, que ele gosta, né? Pode perguntar, Bruno. Sempre existiu, só que nunca foi tratado, como é que eu vou explicar? Nunca teve mais do que uma professora, era uma para autista e para os outros alunos também. É isso
a segunda professora. Deveria, mas deveria ter, mas ninguém sabia e ninguém tratava. Não era. né? Às vezes a criança apanhava porque os pais não entendiam o que era. O que era? E às vezes achava que era falta de comportamento, né? Era comportamento errado. né? Eu acho que eu era uma autista. Eu também sempre digo. Eu apanhei muito. Um pouquinho umas características que a gente sempre tem, né? E fala, Mariana. Se existia livros para ler na escola, existia sim. Só que quem lia para os alunos era a professora. Eu acho que eles não tinham acesso para. Que nem tem hoje, né? A professora contava a historinha para os alunos daí. Então, a professora ia para os alunos somente. Pegar os livros. Mesmo porque tinha poucos, né? Porque tinha poucos, daí dava, né? Todo mundo ia querer. E aí também o livro geralmente era da professora, ela contava e tinha aquelas fichas de leitura, né? Isso. Tinha numa caixinha. E os alunos não podiam pegar os livros, né? Porque haviam poucos e os que tinham era da professora ou da escola. O que existia eram fichas de leitura, porque a gente tinha a hora da leitura, né? Mais alguma pergunta? Já estão começando a fazer muito barulho, porque já deu também. Quer falar mais alguma coisa, Oli? Qual deles é o mais quietinho? Mais quieta é a Lara. Mais quieta é a Lara, né? Ela só vem perguntar quando ela realmente precisa. E ainda assim ela pergunta do lugar dela. Né? Mas todos são bem quietinhos, né, Silvia? Sim, a gente vai se envolvendo com eles, não tem como, né? Quem é apaixonado pela educação, gosta de criança, gosta de estar aqui, né? Gosta. Eu prefiro estar aqui do que estar em casa, só que eu estou trabalhando só à tarde, esse ano ainda. Eu estou lotada aqui no atletismo. Lotada, 14 anos lá. Pode